Fala pessoal, eu tô aqui hoje para trazer para vocês 10 dicas para você ter uma vida devocional vibrante, uma vida devocional que funciona. É interessante porque eu fui descobrindo com o tempo uma espécie de tentativa e erro, o que realmente ia dando certo para que o meu método de vida devocional funcionasse. E como que eu sei que um método de vida devocional funciona? Não simplesmente que eu consigo fazer ele todos os dias, mas que ele tem transformação na minha vida, ele muda o meu jeito de ser, ele muda as minhas atitudes. Não existe vida devocional perfeita, mas existem métodos que são adequados para a nossa realidade. E eu quero trazer aqui para vocês 10 dicas. Hoje, nesse primeiro vídeo, eu vou trazer as 5 primeiras dicas. E a primeira é: estabeleça um horário fixo. Eu sempre tentei ter uma vida de oração mais espontânea, às vezes eu orava de manhã, às vezes eu orava à tarde, às vezes eu orava na hora do almoço, mas eu comecei a perceber que isso me deixava muito ineficaz na minha vida de oração. Quando você tem um horário fixo, você não negocia aquele horário e você monta a sua agenda em cima daquele horário. Você já parou para pensar que os encontros mais importantes da sua vida têm horário marcado? Quando você vai fazer uma entrevista de emprego, tem um horário. Quando você vai fazer uma consulta médica, tem um horário. Quando você vai se encontrar pela primeira vez com alguém, um encontro romântico, tem um horário, um local marcado. Se nós não tivermos um horário marcado na nossa agenda para termos o nosso tempo com Deus, nós nunca vamos ter esse tempo, ou nós sempre vamos negociar isso para qualquer outra oferta que nos pareça ali naquele momento mais interessante. Então, ter um horário fixo foi algo que revolucionou a minha vida de oração, e eu aprendi que o melhor horário para você estabelecer é aquele horário que não tem muita competição. Se você marcar, por exemplo, 5 da tarde, esse horário tem muita competição com outras coisas, com pessoas podem te ligar, convidar você para tomar um café no fim do dia numa padaria, um imprevisto pode acontecer, por isso eu encorajaria você a fazer isso bem na parte da manhã, porque é um horário onde dificilmente as pessoas vão te ligar para alguma urgência. Uma segunda dica que eu te daria, e essa dica realmente ela me trouxe muita transformação. Antes de você orar, tenha um tempo de meditação. Eu falo sobre isso, às vezes as pessoas elas não entendem muito o que eu quero dizer com isso. Até uma vez eu falei num story do Instagram, a pessoa depois me mandou mensagem perguntando: nossa, mas cristão pode meditar? Entenda o que eu vou dizer aqui por meditação. A meditação não tem que ver com nós ficarmos tentando ir para um universo paralelo, para irmos para um ambiente, para sairmos do nosso corpo. Não, isso não é cristianismo, isso não tem a ver com vida cristã. A meditação antes da oração que eu proponho é você simplesmente não falar nada, não querer começar a orar de uma maneira já abrupta. Você entra lá no seu tempo de oração e você já começa a orar e às vezes você não está com a sua mente preparada. Meditar fala de você se preparar, você começar a se lembrar de quem você é, de quem Deus é, começar a repensar qual é a missão da sua vida, o porquê que você está ali buscando a Deus, qual é a importância, sabe? Meditar não tem a ver com não pensar, porque não existe não pensar em algo. Se eu, por exemplo, falar assim para você: olha, não pense no Neymar, naturalmente você já pensou nele. Então, isso tem a ver com a gente, mais do que não pensar, nós pensarmos no que significa oração, em quem Deus é. E uma vez que nós concebemos isso, organizamos a nossa mente, quando nós de fato começarmos a orar, nós iremos realmente ter uma oração muito mais assertiva. A terceira coisa que eu diria para você: quando você for orar, faça isso de joelhos. Isso não tem nada a ver com uma espécie de posição sagrada ou de que se eu fizer assim Deus vai me ouvir mais. Mas orar de joelhos não é importante necessariamente para Deus, mas é importante para nós. A gente perdeu muito no decorrer da história, no decorrer da nossa vida, a sacralidade da oração, o quão sagrado é estar diante de Deus, o quão poderoso é eu me encontrar com o Criador de todas as coisas. Então eu penso que orar de joelhos é uma atividade, é uma atitude pedagógica que me lembra que diante de Deus eu não sou ninguém, que me lembra que diante de Deus eu não sou nada, que me lembra que Deus merece a minha adoração. Eu comecei a perceber que depois que eu comecei a orar, eu não oro todo o meu tempo de oração de joelhos, mas a primeira parte. Eu comecei a perceber que quando eu comecei a orar de joelhos,
a minha própria mente, o meu próprio coração começou a ficar mais devotado a Deus, por eu me lembrar de que Deus é maravilhoso e de que Ele é digno da minha adoração. Uma quarta coisa que eu diria para você ter um método devocional eficaz é você ter uma leitura da Bíblia balanceada. Por que eu falo isso? Às vezes a gente fala assim, não, eu vou ler só o Antigo Testamento. Cara, chega uma hora que o Antigo Testamento ele é assim cansativo. Tem alguns livros do Antigo Testamento que não são tão legais. Mesmo algumas narrativas são muito assim, é difícil ter alguma aplicabilidade para a nossa vida. E às vezes cansa, e às vezes a gente desanima de ler a Bíblia porque nós estamos numa seção da Bíblia que não é tão interessante. Mas às vezes também a gente só quer ler o Novo Testamento e o Antigo Testamento tem todo um panorama interessante para trazer para nós coisas legais. Então eu diria, tem uma leitura balanceada tanto do Antigo Testamento como do Novo Testamento, como Salmos e Provérbios. Então aqui vai uma dica, leia a sua Bíblia em três porções ou três sessões paralelas ao mesmo tempo. Um capítulo do Antigo Testamento, um capítulo de Salmos ou Provérbios e um capítulo do Novo Testamento. Essa dieta vai sempre encorajar você. Às vezes você está numa parte do Antigo Testamento que não é tão legal, mas um salmo e um provérbio fala muito forte ao seu coração. Quinta e última dica que eu daria aqui para você nesse vídeo, leia a Bíblia todos os dias buscando um versículo. Leia a Bíblia todos os dias buscando um versículo, sabe por quê? Porque ler a Bíblia de perspectiva devocional não tem a ver com a gente adquirir mais conhecimento, mas tem a ver com a gente ser transformado pela palavra. E um versículo da palavra de Deus pode transformar a nossa vida completamente. Por isso eu diria isso para você. Você está lendo a Bíblia, um versículo te chamou a atenção? Para tudo o que você está fazendo, se concentre nesse versículo porque Deus quer falar com você. Muitas vezes eu estava lendo, um versículo saltou ao meu coração, mas eu pensava assim, não, mas eu tenho que terminar esse capítulo inteiro. Não faça isso. Se um versículo saltou a sua atenção é porque Deus está falando com você. E a hora que esse versículo saltar o seu coração e você parar tudo que você está fazendo, eu vou te explicar depois no próximo vídeo o que você faz com esse versículo. Eu espero que essas dicas já tenham sido muito úteis e eficazes para que você possa estar mais perto de Deus. Que Deus abençoe você.